Estamos começando mais um Empoderação e hoje o tema é potente, assim como todos os dias, né, gente? Vamos combinar, né? Estamos falando de combate ao racismo e representatividade e equidade, então é potência pura. Agora, quando um talento negro ele não permanece na universidade, ou então ele não consegue ser reconhecido pelas empresas em que trabalha, o Brasil perde. Perde em inovação, perde em representatividade, perde em oportunidade de fazer diferente. E é por isso que hoje o Empoderação ele vai falar sobre talentos negros e sobre a necessidade de se investir no futuro, né? E eu vou fazer uma conexão pessoal com esse tema, porque, como vocês sabem, sou uma mulher negra que chegou na faculdade, que não foi fácil, não foi sem lutar, consegui uma bolsa numa faculdade particular, tive que fazer um pré-vestibular comunitário, e a minha história, ela é uma história de muito desafio, de muita luta, assim como de milhares de jovens pretos e pretas. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês, essa proximidade, para vocês entenderem a relevância do tema que nós vamos abordar hoje. E para dizer também que esse tema é uma questão pessoal, tá, gente? Então vem comigo, vem pro Empoderação. 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 Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Vou dar uma contextualizada em vocês sobre o que nós vamos abordar. Tá? Estudar, se formar e se manter no mercado de trabalho já é um grande desafio, né? Como eu já destaquei aqui. Mas para jovens negros, esses obstáculos, eles ainda são muito maiores, são multiplicados pelo racismo e pela falta da rede de apoio. Vou trazer uns dados aqui para poder, para a gente entender a relevância desse tema, né? Um estudo da Oxfam Brasil identifica que que os ingressos na educação superior federal por meio de ações afirmativas aumentou em 167% entre 2012 e 2022. A lei de cotas, ela estreou com 40 mil alunos que ingressaram em cursos de graduação graças aí às ações afirmativas. E de 2012 a 2021, mais de 1 milhão de ingressantes da educação superior foram atendidos pela lei. Tudo isso para a gente dizer que o ano de 2020 a gente tem um destaque aí porque a reserva de vagas desde então tem diminuído, muito provavelmente em decorrência dos impactos diretos e indiretos da pandemia de Covid. E a gente vai trazer dados sobre o mercado de trabalho também. Estou falando sobre aqui o ingresso nas universidades, falaremos sobre o mercado de trabalho, porque eu vou dar agora as boas-vindas às minhas entrevistadas. Hoje eu tenho uma presencial, tenho a outra online. Começo aqui com a minha querida Verônica. Verônica é psicóloga, especialista de desenvolvimento na Empregue Afro, tem 13 anos de formação, atuante da área clínica e no atendimento corporativo, além de já ter atuado como RH. Ela também é palestrante, dá treinamentos e workshop com a temática racial e foco nos transtornos ansiosos e demais necessidades emocionais. Bem-vinda, Verônica, obrigada. Obrigada, Gabriela, é um prazer estar aqui, um prazer poder dividir, né, participar um pouquinho desse espaço, poder trazer também, né, a mais informação, poder ajudar. Então, é justamente poder e ação, né, e é isso que a gente busca fazer hoje. Exatamente, proposta, você entendeu perfeitamente a proposta. E online aqui nós temos a Viviane Soranzo, que é psicóloga, ativista social, com especialização na promoção da inclusão racial e de gênero, tem mestrado pela USP, mais de 18 anos de experiência no terceiro setor, e atualmente ela é coordenadora do programa Lideranças Negras e Oportunidades de Acesso da Fundação TID Setúbal, desempenhando aí um papel fundamental na implementação do Comitê de Diversidade e Inclusão. Viviane, muito obrigada pela participação. Muito obrigada, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa experiência e trocar com vocês. Bom, depois dessas mini biografias aí potentes, né, eu quero que vocês me contem com as suas próprias palavras quem são vocês no mundo. Quem é você, Verônica? Perfeito, eu sou psicóloga, né, mãe, então acho que isso é a ordem, né, justamente a gente trabalha em conjunto, né, porque somos mãe, mulher, né, então, e negras,
né? E hoje eu atuo com os atendimentos, atuo na Empregue Afro, né? Atuo fazendo essa frente justo na colocação de pessoas negras no mercado de trabalho, em ocupação de espaços. A gente sabe a dificuldade que é, né? E aí hoje eu trago até também um recorte pessoal que com a sua fala me fez lembrar justamente essa entrada da universidade, né? Que realmente ela não é fácil, então acho que as histórias se entrelaçam muito quando a gente fala dessa realidade negra para o ingresso do mercado de trabalho, essa preparação para o mercado de trabalho. Então, acho muito pouco provável quem não tenha vivenciado isso, né? Então, eu venho trabalhando já são aí 13 anos, né, de estrada, fazendo esse paralelo de acolhimento em atendimentos pessoais e a inclusão, né, para o mercado de trabalho. Ok, Viviane Soranzo, por favor, quem é você no mundo? Como você se define? Pergunta terapêutica, né? Total. Eu sou Viviane, as pessoas me chamam mais por Vivi, eu até estranho quando me chamam pelo nome, falam, será que a pessoa tá brava comigo? Não é o caso, fica tranquila. Não. Então, eu sou Vivi, eu sou mãe também, a mãe da Micaela, uma menina de 13 anos. Falo que eu me tornei uma pessoa muito melhor depois da maternidade, de ser mãe dessa garota muito especial na minha vida. Sou mãe solo, sou uma mulher negra de 42 anos, moradora de periferia. Eu nasci na Coab 1, de Arthur Alvim, que é um bairro periférico aqui de São Paulo, e hoje moro também no bairro periférico, mas é em São Miguel Paulista, também zona leste, aqui de São Paulo. Eu sou psicóloga de formação, me formei também em São Miguel Paulista, e entrei no terceiro setor. Então, tenho mais de 18 anos na área do terceiro setor, trabalhei como educadora social nos meus primeiros anos, trabalhando com formação de jovens, adolescentes, formação de educadores de escolas públicas, de ONGs, e depois fui tendo outras experiências mais no trabalho de articulação, mobilização de redes, até que em 2020 eu passo a coordenar o programa, que na época chamava Programa Raça e Gênero da Fundação Tite Setúbal, mas que hoje ele mudou de nome, ele se chama Lideranças Negras e Oportunidades de Acesso, e também implemento ações internas na Fundação, pensando em políticas de equidade, inclusão e diversidade. Viviane, já que você já trouxe esse gancho aí da Fundação, eu queria que você explicasse qual é o trabalho que vocês desenvolvem, o que é a Fundação Tite Setúbal. Tá certo. A Fundação Tite Setúbal, ela tem mais de 18 anos de atuação, é o tempo de existência que eu tô na Fundação. Eu entrei bem no comecinho, em 2006. Ela tem como missão pensar o enfrentamento das desigualdades socioespaciais, e para isso a gente atua em diferentes frentes, né, em diferentes temáticas, vamos dizer assim. Temática da democracia, temática de economia, temática de desenvolvimento urbano, pensando em periferias urbanas, temática de orçamento público, como que o orçamento público chega nas periferias, e temos a temática de fortalecimento de lideranças e organizações negras, que é o programa que eu estou na coordenação. O programa está olhando muito, pensando os espaços de decisão e de poder dos corpos negros nesses lugares, como que a gente pode fortalecer dentro do nosso lugar, porque a gente é uma organização do terceiro setor, uma organização formadora, a gente não é especialista na área, a gente fomenta e apoia organizações especialistas nesse campo. Como que a gente pode contribuir para o fortalecimento de pessoas negras para que essas pessoas possam ocupar cargos de decisão e de poder. E aí, dentro dessas estratégias, a gente lançou a plataforma ALAS,
que vem olhando para esse fortalecimento, pensando a inserção de pessoas negras em instituições de ensino de excelência, que a gente sabe que são instituições que formam grandes líderes no Brasil e que têm pouca representatividade de pessoas negras. Há uma subrepresentação de corpos negros dentro dessas instituições. Bom, na mesma linha, eu faço a pergunta aqui para Verônica. Gostaria que você falasse sobre a Empregue Afro. Perfeito. A Empregue Afro, né, hoje no auge aí dos seus 20 anos, né, de atuação, é pioneira na inclusão da equidade racial, né? Então a gente vem trabalhando aí desde as oportunidades de jovem aprendiz, de estagiários, até oportunidades mais sênior, né? E tanto na inclusão inicial quanto a recolocação, né? Uma realocação no mercado de trabalho. Então, a gente hoje atua em diferentes frentes, né? Porque são empresas de ramo diferente. A gente consegue observar aí que tem uma quantidade, né, uma relevância maior em empresas de comunicação, acabam tendo uma atração maior, né? Mas, no geral, a gente trabalha em outras empresas também, com a parte de treinamento e desenvolvimento, que é uma parte que eu até entro mais para além dessa questão do recrutamento e seleção, né? Então, quando a gente faz as mentorias, a gente acaba acompanhando todo o processo, né? E aí a gente pega começo, meio e fim. Então, se torna muito interessante porque você vê a pessoa buscando a oportunidade, né? Com aquela ânsia de conseguir, aquela expectativa, conquistando a oportunidade e depois a gente consegue acompanhar, né? Então a gente faz aí geralmente 6 meses de acompanhamento para poder entender como é que está esse cenário, como é que a coisa está sendo desenvolvida, como que a empresa está realmente preparada, né, para essa inclusão, que acho que é um ponto que assim ainda é uma grande questão, né? Acho que apesar de haver uma porta de entrada, um certo interesse em trazer essa inclusão, nem sempre essas empresas estão definitivamente preparadas para isso, né? Então, a gente tem esse cuidado também de entender esses cenários, de preparar esse terreno, né, para essa chegada, para essa inclusão. E depois a gente atua também se houverem casos de desligamento, né, ou alguma intercorrência que possa haver durante esse processo. Então, a gente acaba acompanhando ali todo o desabrochar aí da semente, né? E é muito bacana quando a gente vê que as pessoas estão no mercado e que a coisa está funcionando e que deu super certo naquela empresa e que está a todo vapor ali na área. Então, a gente consegue ter uns retornos muito legais, né? De uma galera, assim, que consegue se desenvolver bem ali dentro e aí a gente faz um acompanhamento bem bacana. Então, a gente consegue atuar tanto no recrutamento e seleção, né? Tanto na inclusão, quanto no próprio desenvolvimento mesmo com os processos de mentoria. Bom, eu sou suspeita para poder falar, né? Tenho aí uma relação com o Empregue Afro através do projeto Fill the Gap, que a gente fala, sim, a gente vai falar sim, depois. Tá fresquinho. Tá fresquinho. Daqui a pouquinho ela vai detalhar para vocês o que é. Eu vou chamar a Viviane aqui, porque eu queria que ela falasse sobre o papel das universidades privadas e públicas na reparação histórica do racismo estrutural no Brasil. Viviane, está sendo o suficiente o que está sendo feito? Não, acho que a resposta é de imediata, né? Acho que não está sendo suficiente. Alguns passos foram dados, mas a gente precisa ir além, né? E não só as universidades, acho que todos os setores, quando a gente pensa no enfrentamento ao racismo, tem responsabilidade nesse enfrentamento. Então, organizações públicas, empresariais, terceiro setor, instituições educacionais, todas elas têm a sua responsabilidade e deve uma atuação nesse sentido, uma vez que o racismo ele é estrutural, não dá para ser uma atuação isolada de somente um ator nesse enfrentamento. Acho que nesse sentido, a gente vem pensando qual que é a nossa parcela de responsabilidade nesse lugar. Uma vez que nossa origem, nossa matriz é fomentar e provocar outros campos e fortalecer algumas instituições, a gente vem tentando provocar instituições de ensino formadoras, universidades, principalmente universidades particulares,
para que elas olhem para a questão do enfrentamento ao racismo. São instituições de ensino formadoras que muitas das vezes não têm políticas de cotas, então é uma entrada que busca sensibilizar para esse desdobramento, né? O nosso objetivo final é que essas instituições passam a aderir políticas de cotas, mas para isso a gente entende que tem um processo e um caminho a ser percorrido. E aí, nesse sentido, a gente faz um convite a essas instituições de ensino, tanto instituições de ensino de universidade e, para nossa surpresa, instituições de ensino fundamental e de ensino médio começaram a nos procurar para pensar essa parceria de trocar junto e pensar soluções e caminhos de forma conjunta. Então, a gente faz esse convite para essas instituições, elas ofertam, seja bolsa de acesso ou bolsa permanência para estudantes negros pensando a sua inserção nessa unidade ou nessa instituição. Só que, como a Verônica bem comentou, a gente entende que não basta somente o acesso desses estudantes nessas universidades ou unidades de ensino de escola fundamental ou de ensino médio. É preciso ir além do acesso. Então, para isso, a gente vem adotando, junto com essas instituições, um processo de acompanhamento de compromissos internos. Essas instituições precisam aderir compromissos internos que estão olhando para políticas de equidade racial, pensando porta para dentro, como que elas podem construir políticas internas, pensando a inclusão e a permanência desses estudantes, e pensando a inclusão e a permanência desses estudantes de forma integrada, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esses ambientes geralmente são ambientes ocupados majoritariamente por pessoas brancas e são ambientes muitas das vezes hostis, discriminatório e racista. Então, como que essas instituições podem pensar políticas internas? Isso é fundamental quando a gente está pensando em acesso, para que esses estudantes permaneçam bem e consigam concluir de fato o seu estudo, pensando somente no seu estudo e não tendo que se preocupar com outras questões que muitas das vezes nós, pessoas negras, precisamos nos atentar, além das nossas obrigações com o estudo ou com o trabalho. Então, essas instituições, acho que além do acesso, é fundamental que elas criem políticas internas nesse sentido. Então, tornar um ambiente inclusivo, equitativo e pertencente a essas pessoas. E não só a estudantes, como também pensando no quadro de colaboradores, né? Quantos professores negros estão inseridos nessas instituições? É importante para que esse estudante, para que esse aluno também se sinta representado em outros cargos, que não seja somente pessoas na limpeza, que é um trabalho fundamental e importante, mas que não seja só essa representatividade. A gente precisa ter representatividade negra nas diferentes esferas institucionais e também na área educacional. Precisamos ter professores negros em coordenação, professores negros em diferentes esferas, para que esses alunos possam também se espelhar e ver outras possibilidades, tanto os alunos negros quanto os alunos brancos. É fundamental desconstruir o imaginário de estudantes brancos, de pessoas brancas, em relação ao lugar de subalternidade de pessoas negras, né? É importante que essas pessoas também vejam nossos corpos ocupando cargos de liderança e tendo que lidar com esse processo de se relacionar de uma outra forma, num outro lugar. Viviane, eu sei que o seu tempo hoje está corrido, né? E aí você está trazendo para a gente aí a questão da permanência desses jovens, das iniciativas que vocês são procurados por instituições, né? Do trabalho que a Fundação Tite Setúbal desenvolve aí para o fortalecimento e permanência desses jovens e apoio também a essas unidades escolares, né? Universitárias.
mas vocês também estão com uma campanha muito importante, né, para esse fortalecimento, para continuar com essa rede de apoio, de acesso, de ajuda mesmo. Fala pra gente qual é essa iniciativa que a Fundação Tite Setúbal tem no momento, porque eu sei que não é a única, eu sei que são várias, vocês atuam em várias frentes, estão sempre conectados com vários parceiros, várias empresas, instituições, enfim, fala pra gente. Caso sim. É uma iniciativa que ela está no ar exatamente, nesse exato momento, que é a iniciativa Plataforma Alas. A gente tem o site, então se vocês quiserem conhecer, é só acessar www.plataformaalas.org.br. É uma plataforma colaborativa que convoca as instituições de ensino, universidades e colégios, que tem uma subrepresentatividade de estudantes negros, para que eles ofereçam oportunidades de estudo para pessoas negras e periféricas nessas instituições. Essas instituições são convocadas a realizar uma campanha de doação, para que elas mobilizem a própria rede interna delas. A gente utiliza da estratégia de campanha de Medfund, porque a gente entende que quando a instituição vai precisar construir uma campanha que vai se tornar pública, ela vai precisar se posicionar e mobilizar as diferentes áreas da sua instituição. Porque a gente, enquanto instituição, a gente poderia simplesmente doar o recurso e dizer, queremos tantas vagas para estudantes negros, mas a gente entende que isso pode se tornar uma relação muito passiva dessas instituições em relação a gente. Então, a gente quer uma parceria com um posicionamento mais ativo. Então, elas constroem uma campanha de doação, que vai contribuir com essas bolsas de estudo, em que elas precisam mobilizar toda a instituição e toda a rede, pensando professores, pensando alunos e ex-alunos, área administrativa, área de comunicação, para construir essa campanha que se torna público e elas fazem essa campanha. E para cada R$1 que elas conseguem arrecadar, o fundo da plataforma Alas coloca mais R$2. Então, a gente consegue alavancar e conseguir um maior número de bolsas de estudo. E, paralelamente a isso, essas instituições que entram com campanhas de doação precisam se comprometer com ao menos 3 compromissos, que estará olhando porta para dentro dessas instituições, pensando a construção de políticas internas, que aí sim pensando permanência e equidade desses estudantes negros nessas instituições. Então eu faço um convite para as pessoas conhecerem as campanhas, conhecerem a plataforma Alas, que lá a gente conta um pouquinho dos diversos projetos que está olhando para a presença de pessoas negras em cargos de poder e de decisão, e participe com a gente desse elo coletivo. Tá joia, Viviane. Por favor, dê novamente o site para que as pessoas possam ter mais informações. Então, sim, é plataformaalas.org.br. Tá joia. Vou me despedir de você. Infelizmente, não continuaremos juntinhas aqui. Verônica vai continuar comigo. Viviane, muito, muito obrigada pela sua participação. Foi breve, mas foi muito importante, muito significativa. Tá? Tenha um ótimo dia. Eu que agradeço, foi um prazer imenso, espero voltar com mais tempo. Claro, Viviane não, Vivi, tá convidada pra gente continuar essa conversa. Na próxima campanha, já pode entrar em contato com a gente, que a gente já agenda direitinho. Com certeza. Tá bom? Obrigadão, viu? Um prazer. Prazer é todo meu em recebê-la aqui. Nossa querida Vivi, representando a Fundação Tite Setúbal, com essa campanha de financiamento coletivo para o fortalecimento e permanência dos jovens negros nas universidades e também valorizando aí os talentos para um Brasil mais diverso, né? Vamos nós então, Verônica? Vamos embora? Vamos juntas aqui? Vamos embora? Não, vamos continuar vamos continuar. Então, Verônica, você representando a Empregue Afro, você já explicou qual o objetivo de vocês, né, como vocês trabalham, a importância dessa atuação de vocês. Agora, eu te faço uma pergunta sobre a inserção no mercado de trabalho. Em uma década, eu acho que a desigualdade racial no mercado de trabalho ainda é um grande desafio. Com certeza. Ou não é?
Com toda certeza, com toda certeza. E em diferentes áreas e escalonamentos, né? Então, a gente vê esse desafio não só em oportunidades júnior, né, por exemplo, né? Então, às vezes a gente costuma pensar que a inserção acaba sendo mais difícil, né? Porque é o primeiro passo. Então, a gente tem aquela questão do, olha, mas você não tem ainda qualificação necessária, tá faltando experiência, né? E aí, acho que isso é somado a um período que nós tivemos um boom muito grande das empresas buscando esse trabalho, né, de equidade racial, essa inserção, e hoje a gente já não tem essa mesma procura, esse mesmo olhar, né? É como se a equidade racial fosse só mais uma questão, sabe? É só mais um ponto, é só mais um aspecto. Então, o tempo ele vai passando e a gente tem determinados avanços, mas não no sentido de contabilizar ainda, né? De ter esses números de forma palpável, no aspecto de ver que, olha como fez diferença. Então, é como se a gente caminhasse, mas olha, ainda está precisando mais, ainda está faltando mais, né? Então, a gente ainda precisa de um universo de coisas, porque a sensação é de ainda engatinhar, embora já se tenha feito muito, né? Então, novas oportunidades vão surgindo, novas pessoas vão alocando essas oportunidades, mas a gente segue ainda tendo um trabalho árduo, né? Tendo certa dificuldade, porque outras ações acontecem que ou nos fazem dar passos atrás ou nos fazem não dar algum passo, né? O que de alguma maneira também não acelera o processo. Então, é não desistir, mas é também saber, assim, aonde a gente, né? Quais são as frentes, né? Com que a gente conta, né? Então, é um trabalho difícil, porém gratificante e necessário, né? Que a gente sabe que se hoje a gente ainda não alcança números tão positivos, imagina se não fizéssemos, né? Imagina se não fizéssemos. E falando em números, eu tenho aqui um estudo do CEDRA, né, que é o Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais, que faz aí dá um retrato, né, dessa situação em que a gente está conversando. Foi baseada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos. Isso entre 2012 e 2023, tá? Então, assim, o percentual de desocupação foi de 12% entre pessoas negras e 8,2% entre pessoas brancas, em média, aí nesse período. Além disso, a desigualdade na taxa de desemprego aumentou de 2,5 para 3 pontos entre 2012 e 2023. Em relação às cargas gerenciais, as pessoas negras, elas eram 53% da população lá em 2012, mas ocupavam só 31% dessas cargas, desses cargos gerenciais. Em 2023, a população aumentou, estava 56,5%, só que só 33% dessas cargas gerenciais. E apesar desse aumento, a proporção desses cargos, né, ainda se manteve desigual em relação à população de um modo geral. Dados esses números, né, eu gostaria que você falasse como que as instituições elas podem se comprometer com a diversidade de verdade. Sim, até porque a conta não fecha nunca, né? A gente nunca consegue chegar ali, olha, existiu um momento na história da equidade racial em que a coisa foi equiparada. Não temos, né? Então, os dados mostram que está sempre uma coisa acima, né, da outra. E aí, acho que, pelo que eu vejo, né, do trabalho que a gente desenvolve, as organizações, elas precisam ainda, além dessa porta, né, de estarem de portas abertas, do buscar a compreensão desse cenário. Então, quando eu falo sobre buscar a compreensão desse cenário, como essas pessoas se sentem, o que essas pessoas precisam, qual é a maneira de realmente abraçar essa causa, né? Então, acredito que isso ainda esteja faltando. E aí, o que seja oferecido seja, olha, temos X oportunidade. E aí, Y você preenche, né, de tal forma, e Z você preenche por cotas. Ok, mas de que forma? Sabe? E depois, né? Assim como nós tivemos o 13 de maio, né? Mas e depois, sabe? Então, acho que a estrutura, ela ainda precisa ser melhor elaborada, porque quando a gente vem para uma inserção que simplesmente não foi formada ainda, né? Um espaço que ainda não existe, a gente está precisando furar essa bolha e ocupar esse espaço, então ele precisa realmente ser melhor formulado. Então, acredito que ainda falta o se debruçar nessa realidade, porque como eu estou te oferecendo uma ocupação sem conhecer na íntegra, sem entender de verdade, sem acolher, sem abraçar aquela realidade. Então, estou oferecendo uma ocupação de espaço. Só que como vai acontecer essa manutenção da ocupação desse espaço?
e aí é que a coisa começa a se perder, então a gente consegue alcançar aquele número, mas daqui a pouco a gente tem uma queda em alguns setores, né? Porque a manutenção acaba se tornando difícil. Então, acho que é o debruçar nessa realidade que ainda está faltando. Bom, diante disso, eu pergunto para você o seguinte: como que as empresas elas podem ir além do discurso e, de fato, valorizar esses talentos? Não só facilitar o acesso, né, a entrada, mas principalmente a valorização, né? Contribuir para a permanência e, claro, em cargos de decisão. Alavancar. Né? Extremamente necessário, né? Entendo. Então, hoje, a gente consegue ver aí nas empresas, por exemplo, cargos por escalonamento, né? E aí é oferecido lá um processo interno, né? Que eu vejo que acontece muito e acho que, de alguma forma, sempre aconteceu. Só que como é feita a ocupação desse cargo interno, né? De que forma? Quem são as pessoas que alcançam esse processo interno? Então, até mesmo já dentro da própria organização, já se encontra dificuldades, por exemplo, em participar de um processo seletivo interno, porque já há um crivo ali dentro que vai eliminar justamente as pessoas que já fazem parte da própria empresa, da própria instituição, né? Então, a gente, né, já tivemos, inclusive, casos de reclamação de que, olha, eu quero participar do processo seletivo, né, eu já trabalho lá, eu já estou lá dentro e não querem permitir. Mas não querem permitir. E aí criam-se, né? Existem tantos requisitos e você não pode por isso, você não pode por aquilo. Então, para além dessa furada de bolha para inserção, essa manutenção, ela requer um esforço adicional, porque, bom, então as provas nunca terminam, né? Até para que eu consiga alavancar, eu preciso continuar nessa luta incansável, né? Aquele famoso fazer por 2, para conseguir ao menos entrar, passar, né? Mudar esse escalonamento e conseguir caminhar. Então, acho que as empresas, não diria nem facilitando, né, esses processos, mas eu acho que tornando esses processos realmente humanizados, né, e não os processos que sejam tratados por número, né, para um preenchimento de novas vagas, de novos cargos. Eles precisam ser realmente humanizados para que justo esses funcionários, enquanto candidatos, sejam vistos na sua totalidade, porque aí sim você consegue alavancar pessoas e não números, né, e não um preenchimento de vagas. E ter um resultado real, né? Diversidade real, inovação real. A inclusão acontecendo. Você falou aí, citando, né, que reclamação dos funcionários, né, das pessoas. Você acha que a escuta das dores dos profissionais negros nas corporações tem gerado aí mudanças ou são só relatos, só uma troca de informação e fica por isso mesmo? Na grande maioria, sim, gera mudança, tá? Na grande maioria, hoje a gente tem empresas que realmente se preocupam nesse sinal de alerta, né, digamos. Olha, teve um momento de acolhimento onde um funcionário alegou determinada situação que foi desconfortável, né? Então, geralmente hoje as empresas ainda param para ouvir, só que a gente ainda tem uma dificuldade de existir esse canal. Em algumas empresas não há um canal para esse tipo de questionamento. Então, se o funcionário tem um acolhimento, né, e questiona e não está se sentindo confortável por qualquer motivo que seja, geralmente a empresa acata isso, mas ela não tem muito o que fazer, né? Existem casos em que simplesmente as empresas não têm uma ouvidoria, digamos, para esse tipo de situação. Então é como se, olha, a gente até tem a informação, a gente até sabe o que está acontecendo em determinado setor, a gente sabe que determinado funcionário está passando por X situação, mas e aí? O que faremos com essa informação? E aí se torna informação para engavetar e a coisa não é resolvida. E isso faz com que os funcionários acabem adoecendo mais, porque, bom, se nada vai ser resolvido, se vai ser engavetado, eu não vou falar, eu não preciso levar até lá, porque não vai resolver. E aí vai ganhando um descrédito, as pessoas vão se deixando levar e a coisa vira uma bola de neve. Então a gente até encontra empresas que realmente se preocupam com isso depois de uma sinalização, porque aquilo vira um alerta, mas ainda não é a maioria. A gente ainda tem muitas empresas que simplesmente não têm um canal para tratar esse tipo de problema. E você acha que em situações como essa, um líder negro faria diferença? Com toda certeza. E faz. E isso eu posso provar de já ter acompanhado, faz toda a diferença, inclusive porque faz com que o próprio desempenho daquele colaborador melhore significativamente, sabe? A representatividade realmente importa, né? Porque
traz esse debruçar, porque ter um líder negro ali de frente vai fazer com que aquela pessoa entenda qual é o cenário que aquele funcionário está passando, o que esse colaborador está trazendo, sabe? Quais são os sinais que essa pessoa está querendo me mostrar, porque, olha, lá atrás eu também já tive essa vivência, né? Então, a gente conversando aqui, a gente consegue, olha, do que você trouxe, eu já me vi na questão da inclusão da faculdade, o que a Viviane trouxe, eu também já vejo uma questão sobre os brancos também precisarem ver as pessoas negras nesses lugares, nessas ocupações, e não só os negros enquanto representatividade. Então, quando você tem um líder negro ali, naturalmente o cenário muda, primeiro pelo próprio conforto, né, e por saber que ali tem uma realidade já conhecida, ali tem uma realidade que minimamente vai conseguir me dar ouvidos por entender que esse cenário é mais delicado. Agora, dentro desse tema, a gente tem empresas que realmente se preocupam e que fazem a diferença, né? Que correm atrás para fazer a diferença. E aí, falarei do Fill the Gap. Sim. Porque tem, a gente está falando de liderança, né? De alavancar, exatamente, de representatividade. E então tem esse Fill the Gap, que é esse projeto que vocês participam, que o Empregue Afro que tá lindo. participa, tá lindo, tá maravilhoso, que eu participo. Eu queria que você explicasse o que é o Fill the Gap, qual é a participação dessas empresas da indústria da comunicação, qual o papel delas, o que elas esperam com isso, melhor, o que elas estão promovendo com uma iniciativa como a Fill the Gap. Sim, o Fill the Gap é um programa muito bacana, principalmente porque a gente, no geral, vê muitos projetos voltados para outras áreas, né? E aí, hoje, a gente traz um projeto que trabalha lideranças, né? Que trabalha a parte do alavancar, né? Alavancar pessoas. E aí, é um projeto que está com um formato muito legal, né? A seleção foi uma seleção árdua, foi realmente aquele pente fino. Eu sei. Foi muito bem elaborada, né? E aí isso é bom também, né? Porque a gente consegue também avaliar a nossa gente, né? Avaliar que olha o quanto somos capazes, olha o quanto temos no mercado pessoas capazes de ocuparem esses espaços, né? E a gente só precisa mesmo ter essa oportunidade, né? Então o Fill the Gap hoje ele traz esse alavancar de pessoas, né? O trabalhar esses espaços de liderança, fazer essas ocupações de liderança, traz aí uma aliança, né, digamos assim, com as empresas de comunicação, em parceria com a Empregue Afro, buscando promover justamente essa alocação de espaços, porque a gente fica, e aí quando a gente fala justamente no nome do projeto, a gente fica com essas lacunas, né? Porque, por exemplo, é muito difícil a gente chegar numa oportunidade e ter uma liderança negra que seja efetiva, que seja humanizada, né, que seja eficaz, que esteja voltada para também o seu povo, que possa abraçar essa causa, que tenha certa autonomia, né? Então a gente fica com essas lacunas, né? E aí por isso o nome Fill the Gap, que é justamente para promover essa ocupação de espaços que hoje a gente consegue vivenciar em determinadas empresas através de pessoas negras, né? E tá um time lindo, são 40 profissionais assim, que tá maravilhoso. A aula de estreia também foi muito bacana, acho que só ali já deu assim, nossa, já brilhou os olhos, né? Foi muito legal. E é uma outra questão também da gente poder acompanhar, né? Como eu falei no início, da gente ter ali todos os meses, estar em contato, ter aquele desenvolvimento, acompanhar como é que a coisa está saindo, como é que está acontecendo, aonde que a gente pode ajustar, que suporte que a gente pode dar, às vezes até mesmo um acolhimento, né? Então, acho que traz também essa visão bacana, porque geralmente a gente não dá muito esse olhar para a parte da liderança por entender que sejam pessoas que já estejam prontas, né? E no Fill the Gap a gente trabalha justamente isso também para pessoas que já estão prontas. Então ele é um programa diferente e muito bacana também, justamente por isso. Vou explicar aqui para quem está acompanhando a gente por que eu estou falando dessa maneira do Fill the Gap. Porque é isso, é um processo seletivo que foi realizado, coordenado aí pela Empregue Afro, numa iniciativa de grandes agências de comunicação do país, né?
Vamos citar? Por favor, cite todas. Sim, que participam. Fala pra gente, Verônica. A gente tem várias empresas aí participando, né, hoje no Fill the Gap. E aí, para eu lembrar de cabeça os nomes, tem a Droga 5, tem vários, são acho que mais de 5 empresas hoje. Isso, tem a Droga 5, tem a UMAP, a gente tem também a Articlan, uma parceria com a SPM, né, com a gente está cheio como é que se diz? Na parceria, né, a gente fechou ali todo mundo e a Empregue Afro fazendo aí, liderando os processos. Processos seletivos. E aí eu participei desse processo seletivo, realmente, gente, foi muito difícil. Assim, eles exigiram muito, porque realmente eles queriam conhecer, saber o potencial do profissional. Tô vendendo meu peixe não, tá, gente? Tô só falando aqui realmente do processo seletivo e do que eles buscam, né, o que eles esperam. E foi um processo seletivo muito árduo, que a gente realmente teve que se comprometer muito, teve muitas entregas que a gente teve que fazer, e a própria Empregue Afro trouxe isso, né, do desafio que foi selecionar pelo nível dos profissionais, e isso é bom para quem está inserido, é bom também para o Empregue Afro e essas agências, porque mostra a capacidade dos profissionais. E é legal quando a gente se coloca à prova, né, que você tem que ali literalmente vender o seu peixe para ser selecionado, que você vê quanta coisa você faz. E aí você vê que os seus pares fazem tanto quanto ou mais que você. E aí você vê a sua capacidade, porque a gente que é preto, a gente, tem que fazer sempre mais. Exatamente. Só que ainda assim que a gente às vezes não é reconhecido. Sim. E tem essa questão, tem esse ponto, né? A gente às vezes não se valoriza, não se reconhece. Então foi importante por isso, e é importante porque propõe aí uma real transformação, mudança na indústria da comunicação. Então é um projeto incrível que eu acho que vale vocês acompanharem, e o Empregue Afro está aberto certamente a iniciativas como essa para outros segmentos. Sim, com certeza, a gente vem aberto, né, a gente já vem trabalhando com isso há bastante tempo, então esse é mais um dos projetos, né, e aí o Fill the Gap a gente vai acompanhar, né, mas a gente segue aberto a projetos justamente de inclusão, de equidade e desenvolvimento, né, projetos de mentoria, a gente segue aberto também, aí o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais é @empregueafro, então é só buscar a gente nas redes, né, acho que a gente está sempre de braços abertos até mesmo para o acolhimento, né, porque a gente sabe o quanto é difícil a busca, né, quanto é difícil a manutenção, quanto é difícil lidar, muitas das vezes, com o mercado de trabalho para diferentes níveis, né, então a gente sabe que é necessário a gente ter essa força. Eu mesma, enquanto profissional, não tive a Empregue Afro, né, então ter a Empregue Afro hoje, a gente vê a diferença que faz no mercado, a gente vê o resultado que as pessoas trazem, então seguimos abertos aí, dispostos a fazer melhor. Bom, assim, né, com esse convite para que possamos conhecer mais o Empregue Afro, a iniciativa de vocês, eu encerro nossa participação aqui, nossa conversa, e eu queria deixar você aberta para as considerações finais. O que você gostaria de trazer para a gente, que nesse tempo, 40 minutos já de papo, e tem muita coisa ainda para ser abordada, mas o que você entende que a gente tem que colocar nessa conversa? Não dá para a gente encerrar sem falar. Sim, e aí eu acho que precisa ser algo realmente direcionado para o nosso povo, para a nossa gente, né? Então, que as pessoas negras realmente, quando a gente fala em acreditar no seu potencial, eu acho que fica muita interrogação, né? O que é acreditar? De que forma que eu acredito? E aí eu entendo que as pessoas precisam passar a se ver enquanto pessoa, né? Se ver de fora da sua própria história. Então, se eu me vejo numa terceira pessoa, por exemplo, quem é esse profissional? De que forma esse profissional age? O que é que funciona para esse profissional? O que é que eu posso alavancar nesse profissional? O que é que eu posso fazer de mudança? Então, acho que isso que a gente precisa fazer enquanto nossa parte. E aí é claro que a gente já se esforça, que a gente procura fazer o melhor, só que a gente precisa fazer isso como forma de autoconhecimento profissional, que é até uma maneira de se proteger de determinadas coisas que a gente sabe que acontecem que não são tão legais, né? Não são tão agradáveis. Então, eu convido as pessoas a se olharem enquanto profissionais, justamente para que elas possam estar melhor fortalecidas para lidar com o mercado de trabalho de uma maneira geral.
Muito obrigada pela sua Nada, participação, prazer. Verônica. Bom, sugiro vocês a aceitarem aí o convite da Verônica, né, para se conhecerem, para se olharem de fora, olharem sua trajetória, porque certamente vocês vão se surpreender quando a gente Exatamente. coloca ali no papel, né? Exatamente. Então, queridos, minhas queridas amigas, amigos, estamos encerrando mais o Empoderação. Foi ótimo estar aqui com vocês. Prazer. Verônica, Obrigada. muito obrigada. Tá? Prazer, eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigada. E espero vocês no próximo Empoderação. Compartilhem esse episódio, encaminhem para um preto, para uma preta, para ele se fortalecer e saber que tem instituições como o Empregue Afro, como a Fundação Tid Setúbal, que também estão caminhando juntos. Nós não estamos sozinhos. Vamos nos aquilombar, hein? Muito obrigada. Beijo.